Um artigo que fala que em até 360 dias vai ser deliberado pelo Executivo um fator de atualização. Uhum. Então, isso existe lá no finalzinho da legislação. Não fala da nossa tabela lá progressiva, né? Uhum. Deixa no limbo aí, se vai ser os 5 mil que vai ser isento, ou vai ser a tabela lá só para fazer diferença para quem vai receber acima de 7.350. Isso são cenas dos próximos capítulos. Porque é um país que está com uma renda muito baixa, né? Porque a gente falar de super ricos acima de 50 mil mês, No Brasil, 600 mil ano na acumulação de renda, inclusive de rendas de aplicações, aluguéis, que já são investimentos que a pessoa tem, que já veio oriundos de uma renda tributável, Exatamente. né, acaba ser até piada. Né? Que é fazer o empréstimo para a empresa, para a empresa que tem a reserva de lucro, mas não tem o caixa para distribuir, usar desse saldo recebido do empréstimo, fazer a distribuição para o sócio, com a garantia que o sócio vai aplicar na pessoa física. Na pessoa física no mesmo banco. No mesmo banco. E essa aplicação da pessoa física fica como garantia do Exatamente. empréstimo. Né? Qual vai ser a destinação dos lucros? Primeiro precisa ter apurado os lucros em 31/12. Como que, né, a legislação veio trazendo que os lucros apurados, né, até 31/12, ok, maravilha. Mas que sejam deliberados ainda dentro do próprio ano. Imagina uma empresa comercial, uma indústria que tem que fazer contagem de estoque, apuração de inventário. Saudações! Seja bem-vindo a mais um podcast do Mestre dos Lucros, o podcast que ajuda empresários e gestores das empresas a gerarem muito mais lucro e caixa. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre a danada da Lei 15.570 de 2025, que trata da tributação sobre a renda, é a reforma sobre a renda, né? E muita coisa que alterou para 2026 e a gente vai discutir esse tema aqui hoje. Muito prazer, eu sou o contador Leonardo Hoffman, sócio da Hoffman Contabilidade e Gestão, e meu convidado de hoje é o Gui Vale, meu amigo Gui Vale, aqui de Belo Horizonte. 5 anos de amizade. Da Vale Consultores, né, também de Belo Horizonte. Né? Obrigado, Gui, por estar aqui com a gente, gravando esse podcast, um tema tão importante, né? Se apresente aí. É um prazer estar aqui, né? A gente tentou combinar outras temáticas e nada mais pertinente do que essa nova legislação aí da reforma da renda e muito bom de falar aqui nos mestres dos lucros, porque uma das principais mudanças aí é a tributação do lucro. Então, nada melhor que quem está interessado em ter o conteúdo de maximização de lucro, de geração de caixa, se atentar a esses tópicos aí que estão tão vigentes aí, tão, né, em moda, porque todos os empresários estão em polvorosa aí, a população em geral também, que foi afetado muito a questão da tributação da renda das pessoas. Mas antes de começar, queria deixar um presentinho aqui para você. Beleza, obrigado. Um calendário também aqui de 2026, que tem o nosso propósito lá no escritório, na Vale Consultores, e com o calendário tributário, com essas mudanças todas aí já abarcadas. A gente obrigado. Eu ia deixar o presente para o final, mas já que você está me dando o brinde no início, uma canequinha também do Mestre dos Lucros. Maravilha. Igualzinho essa aqui. Participar do podcast. E é isso, né? 5 anos de amizade, finalmente agora sentando aqui no seu podcast. Uma honra pra gente ser lembrado. Prazer é nosso. E nesse assunto, né, que a gente vai tratar aqui, só para a gente nivelar, né, o entendimento aí de quem está nos ouvindo, a Lei 15.270 de 2000 foi 26 de novembro de 2025, né? Já tem pouco tempo, foi no finalzinho de novembro, ela foi publicada, né? Foi sancionada, né, pelo presidente, e essa lei ela mexe, né? Então mexe principalmente com o imposto de renda da pessoa física, né? Então é o imposto de renda da pessoa física, aí, tanto que a gente fala de reforma sobre a renda, que trouxe aí uma faixa de isenção maior, que a gente vai falar aqui, e também a tributação sobre os que estão chamando de super ricos, né? Que acima de um determinado valor anual também vai passar a pagar uma tributação adicional. Né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, principalmente a gente vai focar mais na parte dos super ricos e tributação dos dividendos. Exatamente. Então, no último dia 26 de novembro, né, foi sancionado pelo presidente Lula
essa reforma da renda que já vinha em discussão, né, no Legislativo, e, como toda lei, sempre tem algum viés político ali, então foi sancionada até de forma rápida para a vigência delas já valer em 2026, porque tem uma parte bem populista até da legislação, que é a isenção, o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para as pessoas físicas, quem recebe até R$5.000. Então, eles queriam que isso valesse já no ano eleitoral, e não só o executivo, o próprio legislativo também, todo mundo quis navegar nessa onda, mas como toda lei que desonera tributariamente alguma questão aí no orçamento da União, eles têm que ter uma contrapartida de arrecadação. E aí eles colocaram essa contrapartida ao incluir a tributação das chamadas altas rendas. Foi o que aconteceu. A gente vinha até então falando de reforma tributária baseada a reforma tributária do consumo, que era a substituição da PIS e do COFINS. Mas aí, de repente, caiu essa bomba e os empresários, acho que nem preocupando com a reforma tributária anterior, e quando falou que ia pegar no CPF, todo mundo quer saber um pouquinho mais, quer ter um entendimento. Então, o escritório está uma loucura, todo mundo ligando, procurando saber quais são os impactos reais dessa mudança na legislação a partir aí de que ela foi sancionada, e principalmente a partir de 2026. Não, bacana. Então, assim, só pontuando de forma bem prática, né? Quem está nos ouvindo vai nortear aí praticamente a nossa conversa. Quais são aí as principais mudanças? Você já falou um pouquinho, mas pontuando aí as principais mudanças, que umas duas, né? Ou três dando nome aos bois e número aos fatos, né? Então, pela legislação, fica agora isento, a partir do ano calendário 2026, as pessoas físicas que recebem até R$5.000 de rendimentos lá, seja o salário, né? Então, essa isenção, na regra anterior, estava limitada aí, numa conta simplificada, a 2 salários mínimos. Então, trouxeram essa isenção para um valor de R$5.000. E de quem ganha de R$5.000 a R$7.350, também tem uma redução do imposto de renda a ser recolhido. Quem ganha acima de R$7.350 continua na tabela anterior, com a tributação normal, naquela alíquota da tabela lá de 27,5%, parcela a deduzir, o cálculo permanece o mesmo. Por outro lado, como eu disse, como forma de compensação, instituiu-se a tributação das altas rendas. Então, essa é a segunda grande mudança. Exatamente. Né? Então, a primeira é a isenção, ao aumento da linha de isenção dos assalariados, de pessoa física. Exatamente. A R$5.000 está isento, acima de 5.000 até R$7.350. Exatamente. Tem uma redução, e acima disso tem a tributação conforme a tabela de imposto de renda. Então, essa é a grande principal mudança. E a segunda? E a segunda mudança como forma de compensar isso, uma forma de equilibrar a arrecadação, decidiu-se por tributar as chamadas altas rendas. Então, vai ter uma lógica de tributação mínima para quem recebe acima de R$600.000 ano. Então, lá no ajuste da declaração de imposto de renda, vai ter um cálculo lá que vão se incluir outros rendimentos, que antes era só o rendimento oriundo de trabalho, de aposentadoria, agora não, vão incluir alguns rendimentos de aplicação financeira, de alguns tipos de aplicação, dos dividendos, que é o mais polêmico, e aí quem tem rendas acima de R$600.000 começa a ter uma alíquota que pode chegar a 10% para quem recebe acima de 1.200. Não, beleza, vamos detalhar esse ponto aqui. Tem muitos detalhes e muitas observações de fato a serem feitas. Não, maravilha. Falando aí, então, voltando ao primeiro tópico, né, que é a gente falar do imposto de renda da pessoa física. Por mais que tenha sido ampliado a faixa de isenção, curiosamente, a tabela de imposto de renda ela continua a mesma, né? Não teve uma mudança na tabela de imposto de renda, teve só uma alteração da faixa de isenção. Pode-se dizer que o imposto de renda, a declaração de imposto de renda da pessoa física. Imagina lá a pessoa física, né? Os nossos clientes aqui estão nos ouvindo aqui agora, e outras pessoas também ouvindo falar que teve essa alteração aí na questão do imposto de renda. A gente pode afirmar que, em relação à forma de apuração do imposto de renda para a pessoa física, não estou falando ainda da alta renda, que aí tem um impacto maior, tá? Vamos excluir essa parte dos 600 mil para cima, que aí o impacto realmente é significativo. Mas pode-se dizer que, em relação
as regras do imposto de renda para as pessoas, o assalariado, o CLT, um autônomo que ainda está dentro aí dessa faixa de isenção, por exemplo, ou que ultrapassa um pouco, paga um pouco de imposto de renda, mas ainda não chega aí nos 600 mil ano, por exemplo. A gente pode dizer que aquela forma dele apurar, declarar, aquelas regras continuam muito similares ou praticamente as mesmas e não teve mudança? Continuam vigentes, né, similares. Até porque imagino que para fazer uma mudança da sistemática, o rito legislativo deveria ser muito mais complicado. E como eles tinham pressa para fazer isso, simplesmente mudaram ali as faixas de isenção com as parcelas dedutoras ali, mas utilizando a mesma tabela. E diga-se de passagem, uma tabela que por muitos anos não foi corrigida nem pela inflação, então que cada ano que passava, mais pessoas eram obrigadas a declarar o imposto de renda e até a retenção do imposto de renda retido. Isso teve uma mudança nos últimos 2 anos, com uma equiparação a 2 salários mínimos, e agora a gente observa que mais pessoas vão estar isentas. Eles estão estimando em cerca de 10 milhões de contribuintes que vão deixar de ser obrigados de ter a retenção do imposto de renda. 25 milhões. 25 milhões? Vamos checar os fatos. Vamos checar aí, mas acho que eu ouvi falar de 25 milhões ficariam isentos. Isso. E aí, em termos com base nessa atualização. Isso. E em termos anuais, a gente está falando aí de 60 mil reais de renda anual. Até o ano passado aí, a gente apurava 30 e poucos mil, eram as pessoas que estavam isentas aí da declaração anual para apuração. Óbvio que tem outros critérios, mas se for tratar dos rendimentos tributáveis, a gente está aí com isenção na renda anual até 60 mil reais. Quando a gente fala da reforma tributária, né, a reforma tributária, em vários pontos lá da legislação, ele já mantém uma atualização, né, pelo IPCA, quando se fala de imóvel, né, de aqueles limites lá dos aluguéis e etc. E não vou nem falar curiosamente, já é até esperado, né? Nessa reforma sobre a renda, não fizeram nenhuma previsão de atualização ali anual desse limite de isenção de 5 mil. Na verdade, tem lá um artigo que fala que em até 360 dias vai ser deliberado pelo Executivo um fator de atualização. Uhum. Então, isso existe lá no finalzinho da legislação. Não fala da nossa tabela lá progressiva, né? Uhum. Deixa no limbo aí, se vai ser os 5 mil que vai ser isento, ou vai ser a tabela lá só para fazer diferença para quem vai receber acima de 7.350. Isso são cenas dos próximos capítulos. Uhum. Vamos acompanhar aí. Vamos ver. Pela história, a gente já viu que não se atualiza, né? Eles não fazem questão nenhuma de atualizar. Mas que bom que já tem, pelo menos, essa previsão, né, no artigo. Vamos falar agora sobre a distribuição de lucros, né? Essa questão, essa mudança que teve aí para os sócios das empresas. Na verdade, é o segundo ponto, que é a tributação sobre as altas rendas. Vamos falar um pouquinho disso, da tributação das altas rendas, depois a gente fala especificamente na tributação dos dividendos. Nesse segundo ponto, qual é essa sistemática tanto do ponto de vista anual, daquele acúmulo anual, e aí depois a gente entra na distribuição de lucro mensal. Mas vamos falar do acúmulo anual. Vamos lá. O conceito de rendimento tributável foi ampliado. Então, desde 1996 não existia tributação de lucros e dividendos no Brasil. Então, tem quase 30 anos disso. E aí ampliar o conceito da renda a ser oferecida à tributação, obviamente desde que as pessoas físicas envolvidas tenham um rendimento maior dessas rendas que foram reclassificadas acima de 600 mil reais. Então, o principal impacto disso, de fato, nesse rendimento, são as distribuições de lucro e dividendos que as empresas fazem para os seus sócios ou acionistas, pessoas físicas. Mas, entre outros rendimentos também que passam a computar aí nessa alta renda, tem alguns rendimentos de aplicação financeira, tem o juros sobre capital próprio, alguns rendimentos também que vão compor ali, junto à distribuição de lucro, junto ao rendimento de aluguel, junto ao rendimento líquido do produtor rural. Então, vai somar-se ali as fontes de renda. Algumas não vão compor esse valor, por exemplo, o ganho de capital em operação imobiliária, algumas letras de câmbio, LCI, LCA vão ser mantidas com uma isenção, não vão compor essa base de cálculo. Até porque, se a gente falar até de ganho de capital, já tem uma tributação específica na fonte, né? Exatamente. Então, essas aplicações específicas, esse tipo de aplicação é para incentivar
algum setor específico e tudo poupança mais. Também, né? Poupança não entra, exatamente. Então, a partir disso, ampliou-se o conceito da renda que vai ser oferecida à tributação. E aí, a partir do momento ali, do montante de R$600 mil anuais que a pessoa física tem, ela tem que começar a oferecer isso à tributação numa continha que se faz, que começa com R$600 mil e 1 centavo, vai ser uma alíquota mínima, quase 0%, e aí ele vai subindo numa fórmula que tem cerca de... até chegar em 1.200.000, vai aumentando percentualmente até chegar em 10% de alíquota efetiva aí da tributação, considerando o imposto retido, vai abater do valor que tem que recolher no ajuste anual. Então, tal como é hoje em dia, a declaração de ajuste anual vai servir para fazer esse recolhimento complementar ou até mesmo gerar uma restituição. Por que gerar uma restituição? Que é uma grande polêmica da legislação, que é a retenção a título de antecipação de 10% de imposto, do imposto de renda, sobre as distribuições de lucro acima de R$50 mil mensais, feitas de uma empresa, de um CNPJ para um CPF dentro do mesmo mês. Então, isso vai ser recolhido ali ao longo do ano, né, se não tiver um planejamento em relação a isso. Pagou distribuição de lucro acima de R$50 mil dentro do mês, tem que se fazer uma retenção de 10% aí, e isso lá vai para o ajuste. Então, muitas das vezes, nós estamos falando aí de 2026, vai ter uma retenção já em janeiro, você vai fazer a declaração de ajuste só lá em maio de 2027 para entrar na fila de restituição. Então, mesmo que você não bata os 600 mil no ano, se você sofreu uma retenção, porque um mês foi distribuído R$50 mil, você pode ter um desencaixe de fluxo de caixa nesse sentido aí. Então, é muito bom ter que fazer um planejamento para a gente adequar a melhor situação aí para o empresário. Não, bacana. Então, assim, quem nesses chamados super ricos, né, vamos colocar quem tributar, quem receber acumulado nesses exemplos de acumulação de renda acima de 1.200.000 para mais é 10% no final do ano, né, ali na tributação anual. Exatamente. Então vai de 600 a 1.200.000 e vai crescendo gradativamente até chegar a 10%. Exatamente. É isso. Não, bacana. E só fazendo uma desconstrução, né, a gente fala de super ricos e tudo mais, mas isso é até uma narrativa que é imposta, né, dos trabalhadores contra os super ricos. Muitas das vezes o empresário ali, o empreendedor, tem as dores dele, a labuta dele ali. Já paga muito tributo dentro da operação dele, fora as outras dores de cabeça que ele tem. Então, assim, é até bom a gente, né, falar, não, é um empreendedor, às vezes, que está ali com o negócio dele, tem uma renda bacana, considerável, mas que está sendo onerado aí para compensar a isenção de todas as outras pessoas aí. E a gente falar de super ricos, né, você vê como que o país, ele, a cada tempos, né, a cada tempo que passa, vamos colocar assim, ou melhor, não vou falar nem que a cada tempo que passa. Na verdade, você vê que é um país que está com uma renda muito baixa, né? Porque a gente falar de super ricos acima de 50 mil mês, no Brasil, 600 mil ano na acumulação de renda, inclusive de rendas de aplicações, aluguéis, que já são investimentos que a pessoa tem, que já veio oriundos de uma renda tributável, né, acaba ser até piada, né, a gente abordar dessa forma. Aí acaba caindo nessa narrativa mesmo, né, meio populista, né, talvez, de forma de se falar, né, forma de se falar ali dentro. Vamos focar, então, agora a questão que realmente está bem no auge agora, por conta até do prazo. Nós estamos gravando esse vídeo aqui no dia 9 de dezembro, né, de 2025. O prazo está curto, né, para se tomar alguma ação em relação à isenção dos lucros. Então, a gente está falando o seguinte, que acima de R$50 mil de uma pessoa jurídica transferindo para uma pessoa física, ou seja, a pessoa física recebendo uma renda, uma transferência de distribuição de lucro, né, de dividendos, por exemplo, ali, de um mesmo CNPJ acima de 50 mil, já começa a ter uma retenção na cabeça de R$50 mil. De 10%. 10%. De 10%. Então, acima de 50 mil reais, 10%. A 50 mil e 10% sobre o valor total. Exatamente. Se o empresário ele tem 2 ou mais empresas, essa conta é por CNPJ ou é no acúmulo de todos os CNPJ? Tá, é importante a gente separar em duas análises.
A retenção dos 50 mil, que é uma antecipação daquele imposto de renda mínimo anual, ela é de um CNPJ para uma pessoa física. Então, se essa pessoa recebe 40 mil reais de uma fonte de renda de uma empresa dele, ele é sócio de outra empresa e recebe da outra 30 mil reais a título de distribuição de lucro, no montante dá 70 mil, mas nenhuma foi individualmente de 50 mil. Então, ele não estaria sujeito a essa retenção em nenhuma das duas empresas. Porém, se isso for recorrente e tudo mais, as duas rendas vai compor lá aquele cálculo da renda de 600 mil para fins de apuração do imposto de renda mínimo, que começa, né, com a alíquota baixa até chegar em 10% para o rendimento de 1.200.000. Então, o camarada, né, o empresário, ele tem que se planejar, ele pode receber de fontes de renda distintas e tudo mais, mas atentar que o imposto é da pessoa física. A retenção quem faz é a empresa, só que na condição de ter a distribuição acima de 50 mil reais no mês. Não, bacana. E aí a lei, né, ela trouxe lá no artigo 3º, né, alterando outros artigos aí de outras leis, ela trouxe lá para a gente que os lucros acumulados até 31/12/2025, e isso é importante, então você, empresário que está escutando a gente aqui agora, presta atenção nesse ponto, que esse ponto é bastante importante. Então, os lucros acumulados até 31/12/2025, eles estariam isentos. Né? Eles estariam isentos. Porém, colocou algumas condições em relação a essa isenção. Vamos debater isso. Né? Quais são essas condições para que esse lucro acumulado até 31/12/2025 estariam isentos? Tá. O que acontece? Às vezes no Brasil até o passado é incerto, né? Então a gente já está trabalhando num exercício fiscal, apurando os lucros ali, e vem uma legislação que fala que você vai ser tributado. Então, para remendar isso, o legislador colocou que os lucros apurados ainda no exercício atual, 31/12/2025, e os acumulados anteriormente, né, desde 1996, que era a isenção quando começou, eles estariam liberados dessa tributação de compor o rendimento tributável da renda mínima dos 600 mil e, obviamente, também dos 50 mil mensais de distribuição de lucro. Mas, para isso, e aí tem uma pegadinha que os contadores estão arrancando os cabelos, que é a gente tem que deliberar os lucros gerados pela empresa e acumulados até 31/12, registrar uma ata até 31/12, destinando esses lucros e dividendos para que eles possam ser distribuídos de forma isenta, sem incidência tributária nenhuma, desde que eles sejam distribuídos até 2028. Então, eles tentaram cercar aí, eles não querem largar o osso, igual uma colega nossa fala, a Receita Federal está catando milho no chão, porque a conta não fecha, os déficits fiscais e tudo mais. Então, foi feito essa limitação. Só que ninguém fecha uma contabilidade e delibera no mesmo dia que o exercício terminou. Em 31/12, não tem condição nenhuma de um contador fazer o fechamento do balanço e já deliberar e entrar com a ajuda comercial, que muitas das vezes nem vai funcionar no dia 31/12. Tem recesso, né? Tem Exatamente. Então, o que a gente tem feito é atualizar ao máximo a contabilidade dos clientes, né? Então, a gente, quando saiu o dia 26 do 11, a gente não tinha nem o mês 11 fechado. Então, baseado nos balancetes de 31/10, a gente já começou a levantar lá os clientes que têm reserva de lucro e resultado gerado ao longo do ano, para começar a abordá-los, para a gente já preparar uma deliberação, que é uma ata, falando que o lucro da empresa acumulado vai ser destinado à distribuição, né, para a gente fugir e evitar essa tributação que o nosso cliente empresário nem estava contando com isso. No apagar das luzes de 2025, tem que pagar um tributo que eu não pus na minha conta. Então, a gente já fez esse mapeamento e o empresário que, porventura, o contador não chamou para conversar, tem que dar um toque e falar, poxa, a gente precisa fazer essa deliberação para decidir se eu vou fazer a distribuição de lucro mesmo, para fugir dessa tributação aí e gerar o meu fluxo de caixa livre aí pelos próximos 3 anos. Só para quem está nos assistindo entender o absurdo, né, que foi isso, e é inaceitável dizer que foram
políticos, parlamentares que escreveram e não pensaram e não sei o quê. Isso é um absurdo pensar isso, porque já é bem antigo e já é bem sabido, né, conhecido, né, de todos, que essa é, obviamente, uma apuração, uma empresa em funcionamento, fechando lá em 31/12/2025, né, ainda precisaria de um prazo, nem que seja o prazo das SAs, que é até abril, para fazer essa contabilização, essa conciliação, esse fechamento do ano, dos resultados do ano, para aí sim ter o resultado apurado e sair por uma deliberação em assembleia. Então, o pessoal entender que o que quando a gente fala assim de deliberar uma ata e tal, é necessário fazer uma reunião dos sócios da empresa. Para fazer uma reunião, primeiro você tem que fazer uma convocação. Então, você faz uma convocação da reunião, faz a reunião dos sócios, e nessa reunião você vai deliberar sobre a destinação do lucro. Nessa destinação do lucro da empresa, o lucro ele pode ficar retido para reinvestimentos, pode ir para aumento de capital, ou pode ser distribuído, ou pode ter outras reservas também, mas pode ser distribuído parte desse lucro para os sócios. Mas para saber qual vai ser a destinação dos lucros, primeiro precisa ter apurado os lucros em 31/12. Como que, né, a legislação veio trazendo que os lucros apurados, né, até 31/12, ok, maravilha, mas que sejam deliberados ainda dentro do próprio ano. Imagina uma empresa comercial, uma indústria que tem que fazer contagem de estoque, apuração de inventário. Geralmente o pessoal faz entre o Natal e o Ano Novo, contar aquela imensidão de mercadorias e tudo mais para fazer um custo da mercadoria ali para você deliberar seu resultado. E isso não existe, né? E, inclusive, o Conselho Federal de Contabilidade fez uma nota técnica, né, questionando e criticando esse ponto da lei, dessa deliberação ser dentro do próprio ano, citando, inclusive, a lei das SAs, que permite até 30 de abril, e a nota técnica foi simplesmente ignorada. Nem levaram em consideração. Então, foi o Conselho ali, Federal de Contabilidade que representa nossos contadores e fomos simplesmente ignorados. E simplesmente se virem aí, deliberem, façam o que tem que ser feito e não é problema nosso. Então, agora nós estamos com esse problema aí, mas não pode baixar a cabeça, né, Léo? Claro. Fazemos as nossas estratégias aí com cada cliente. É importante falar aqui, né, para o empresário, né, nosso cliente ou não, né, que está nos vendo aqui nesse vídeo, que nós estamos aqui para agilizar e resolver e tentar mitigar esse impacto tributário. Mas esse é um problema da empresa, que a empresa que precisa fazer a deliberação. Isso é uma ação, é uma atitude, é uma ação que tem que ocorrer dentro ali da própria empresa, né? E cada empresa tem o seu grau de complexidade, o seu tamanho e quantidade de sócios. Exatamente. Né? Isso, quanto maior for essa empresa, imagina um SA de capital aberto. Né? Existe um rito de prazo de convocação, né? Prazo ali para ter a assembleia. Então, é uma situação que é a deliberação do sócio, e a gente vai ajudar, vai contribuir com essa deliberação e fazer os procedimentos de registro. Então, Exatamente. A gente tem não só isso, né? A gente precisa fazer, primeiro, fechar ou lançar e ter atualizado a contabilidade o mais próximo possível, né? Vamos colocar aqui agora, a gente está no início do mês 12, a gente ter ele no mês 10 ou no mês 11, para ter essa visão acumulada, fazer essa análise, verificar se precisa de alguma mudança ali também contratual, se é necessário alguma alteração contratual, ajudar na ata, né? Inclusive até participar, se houver fisicamente, ou tem que, em tese, haver essa reunião de sócio fisicamente, contribuir com essa reunião, a elaboração da ata e o registro da ata, né? E o próprio acompanhamento desse ponto, né? Dali para frente também, ajudando até mesmo os clientes, ali, a pessoa física, nessa informação na sua declaração de imposto de renda, né? Exatamente. Então, tudo começa com a apresentação do balancete, do balanço. Isso é a prerrogativa do contador. Então, o contador é peça fundamental, chave nesse processo. Por mais que a deliberação é da empresa, isso não tem como ser feito sem o contador. Com certeza. Né? E muitas das pequenas e médias empresas não tem um departamento jurídico interno para fazer a ata, e acaba que o contador, por sua expertise e tudo mais,
consegue ajudar na ata e faz o processo de legalização de registro junto ao órgão competente, na maioria dos casos junta comercial, mas tem também ata em cartório, as empresas são registradas no cartório. Isso se enquadraria dentro de um procedimento de societário, legalização, né? Fora ali do escopo contábil padrão, né? Exatamente. E aí nessa linha, imagina, você comentou, imagina uma empresa SA, né, muito grande, com vocação de acionistas e tudo mais. Mas o que a gente já tem visto são as grandes empresas já fazendo a deliberação pela reserva de lucro acumulado, empresas organizadas e que têm, obviamente, a contabilidade muito em dia, auditada, que passa no escrutínio da CVM, já deliberando bilhões de reais em lucros a distribuir nos próximos 3 anos para resguardar seus acionistas, né? Então, isso já está acontecendo e, nesse ponto de vista, pode até ter sido um tiro no pé da legislação, porque várias empresas já estão se antecipando e não necessariamente o governo federal vai cumprir a meta de arrecadação através dessa via de distribuição de lucro nesses primeiros 3 anos. Nesse início, né? Exatamente. Para os próximos, isso vai acontecer. Mas interessante, entrando nesse ponto, então vamos pensar o seguinte. Primeiro, vamos pontuar, depois a gente vai destrinchar cada um desses pontos, inclusive a gente até já citou aqui. Mas quais são, então, as principais estratégias lícitas, né, dentro da legislação, as principais estratégias lícitas que as empresas podem adotar nesse momento em relação a esse lucro ocorrido, né, até a deliberação. Até 31/12, né, até a deliberação da ata que vai acontecer em dezembro. Né? Mas quais são essas principais estratégias que ainda em 2025 as empresas podem adotar para se resguardar e mitigar esse impacto dessa tributação sobre a distribuição de lucro? A principal, a que vem ocorrendo, é essa deliberação de fato pela antecipação, né, do fechamento do exercício. Então, as empresas, inclusive, têm que verificar no seu contrato social se podem deliberar fora do exercício fiscal comum, que é o 31/12. Então, olhar lá se a gente pode fazer balanço mensal ou outros períodos extraordinários, e aí, a partir disso, fazer a deliberação. Então, essa deliberação dos lucros, né? Isso é o principal, o principal dever de casa aí dos empresários a serem feito nesse momento para se resguardar. Porque, por mais que exista um burburinho ou outro, que eles vão consertar essa legislação, porque tem algumas outras legislações ocorrendo em paralelo da tributação de bets, essas coisas que envolvem imposto de renda. Por mais que eles falam que tendem a consertar, eu não acredito nisso. Vão fazer com as regras do jogo que a gente tem agora, já se resguarde, porque a informação ali nunca é demais a gente fazer tudo que tem que ser feito na legislação que está aí vigente para a gente resguardar o cliente. Então, esse é o principal ponto. E outras estratégias que podem ser adotadas? Existem outras estratégias, por exemplo, converter. Às vezes a empresa não tem a liquidez, não tem a disponibilidade de caixa para fazer essa distribuição de resultados, pagar efetivamente. Então, outra estratégia seria pagar, né? Poderia. Exatamente. Vamos pagar agora. Pagando agora até 31/12. Exatamente. Se distribuir o lucro até 31/12, está isento. Exatamente. Sem precisar deliberar, porque você distribuiu dentro de 2025. Aí depende ali Então, assim, inclusive a gente tem um caso lá de um cliente recém parceiro nosso, que nós começamos a contabilidade dele lá no escritório em novembro. E ele tinha uma contabilidade precária, não tem os números contábeis tão certeiros, assertivos, e para a gente deliberar isso em cima de números de uma outra contabilidade não tão correta, a gente ficou inseguro. E qual que foi a orientação? Distribui seu caixa. Depois volta a gente não vamos deliberar, distribui agora em 2025. Se você não tiver, depois a gente vê que você não tinha o lucro, foi um empréstimo para o sócio. Se teve lucro, a gente vai amortizar o saldo da reserva dele de lucro, mas pelo menos se resguarda. Por mais que ele vai precisar desse dinheiro no início do ano, então depois ele até um valor que vai parecer que é possível, né? Não precisa distribuir o caixa inteiro. Porque por mais que ele vai precisar desse recurso talvez no início do ano, depois ele faz o aporte na empresa, aí entra como um adiantamento futuramente de capital, ou como um mútuo mesmo, sendo sócio pessoa física, não tem incidência de IOF. Então, é um dos cenários. A legislação também permite, tem um artigo lá, que o pessoal às vezes não está prestando atenção, fazer a apuração simplificada do lucro. Então, falar suas receitas de venda, menos os tributos,
Pela regra de presunção? Seria não é a presunção. Ideia, não? Eles estão fazendo eles permitiram deliberar o lucro simplificado. O que é? Eles até colocam lá. São as suas receitas, menos os tributos incidentes à receita, menos suas despesas com folha de pagamento, encargo, menos os aluguéis, menos os custos de mercadoria. Então, você tem um lucro simplificado ali que ele pode ser base de deliberação para distribuição. Então, é outro caminho. Isso é referente ao ano calendário 2025. Exatamente. Outra estratégia é: não vou ter o recurso para fazer a distribuição, pagar efetivamente essa distribuição de lucro, que é o que eu estava falando. Pode-se deliberar por utilizar essa reserva de lucro para aumento de capital social da empresa, convertendo ela num capital social, porque quando você for devolver como capital social, pagar o sócio uma devolução de capital social... Fazendo uma redução de capital. Não tem, não tem a incidência do imposto de renda. Tem um porém que, se a empresa não é do Simples Nacional, ela tem que fazer publicação em jornal de grande circulação da redução, esperar 90 dias. Tem as regras de redução. Então, existem as regras chatinhas, burocráticas, que ainda se dá publicidade das coisas que estão acontecendo dentro da sua empresa. Então, são as principais estratégias aí para 2025 que eu vejo para a gente mitigar e minimizar a incidência do Bacana. Então, vamos lá. Só resumindo, para a gente destrinchar cada item desse aqui e os impactos que tem gente que não está enxergando, né? Inclusive, você fez um vídeo curto lá no seu Instagram. Exatamente. Falando desses impactos. Mas vamos lá. Então, a estratégia, distribuir efetivamente o lucro ainda esse ano, exatamente, que não vai estar isento, fazer uma reunião de acionistas, de sócios e deliberar pela distribuição de lucros até 2028, dos lucros retidos, né, acumulados até agora, para ser distribuído até 2028, não precisa distribuir isso efetivamente agora. E o terceiro também é, talvez, fazer um aumento de capital. Exatamente. E depois, se for o caso, quiser voltar ou reduzir, reduz e faz a distribuição para o sócio, que mais para frente também não teria esse impacto. Faz a devolução para o sócio. Devolução para o sócio do capital. Devolução de capital. Vamos trabalhar em cada um desses pontos. Agora, a gente vai falar dos pontos positivos e os pontos negativos de cada um dessas possibilidades, né? Principalmente as duas primeiras. Principalmente as duas primeiras, que é onde o pessoal está trabalhando muito. Vamos lá, o empresário ele vai distribuir o lucro. Vamos lá, vamos distribuir esse lucro aqui para os sócios, né? Quanto? Vamos distribuir o máximo que a gente conseguir distribuir ali referente ao lucro acumulado. Executada essa estratégia, feita a distribuição, quais são ali esses resultados, esses impactos? Então, qual que é o ponto positivo e o ponto negativo dessa estratégia? O positivo é simplesmente fugir dessa tributação, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com alguns tipos de cliente que necessitam de uma qualidade de índices, algumas, né, a qualidade do balanço ali, porque participa de concorrência, de licitação, ou depende de linha de financiamento e crédito bancário. Por quê? Ao se deliberar pela distribuição e a própria deliberação, a gente... Vamos falar da distribuição em si. A pessoa tirou dinheiro. Isso, mas primeiro ponto. Tá, independente da deliberação. Fez a distribuição. Que isso também vai impactar, né? Acaba impactando. Tira o dinheiro, né? Impacta os índices também. Mas tira o dinheiro ali do seu ativo circulante, porque estava lá nos bancos, aplicações financeiras, e reduz o seu patrimônio líquido ali, que era a reserva de lucro. Então, seus índices de liquidez e de endividamento, eles vão piorar. Então, a gente tem que dosar isso. Quanto eu posso piorar isso para eu, eventualmente, não perder um contrato, ficar abaixo de 1, né? Uma licitação. Podendo ficar abaixo de 1, né? Onde ali o passivo está maior. Então, é um ponto muito importante aí que, às vezes, na urgência de deliberar e distribuir, vamos fugir dos impostos, esquece de olhar esse lado que é a continuidade das operações da empresa, muitas vezes. Então, a gente entende que a grande maioria, tem que deliberar para fugir, mas a gente tem que tomar cuidado com essas empresas que dependem de bons índices para ter acesso a contratos, a concessões e ao crédito. Se é só feita a deliberação sem a distribuição de lucro, é a segunda estratégia. Não sai o dinheiro, mas é feita a deliberação. Então, você piora seus índices de endividamento. Não necessariamente você vai piorar a sua liquidez corrente, mas a liquidez geral ali. Por quê? Você converte um patrimônio líquido, que é a reserva de lucros, em um passivo
circulante ou não circulante, depende da deliberação se vai ser para 12 meses ou para os 36 meses, converte isso num passivo que vai afetar seu índice de endividamento. Endividamento também. E esse é um ponto que o pessoal não estava discutindo, não estava pensando nessa questão. É quando você faz importante esclarecer, quando se faz uma deliberação pela distribuição dos lucros, ocorreu um fato contábil ali que precisa ser registrado. Qual que é o fato contábil? Houve a deliberação dos sócios para que aquele lucro que está acumulado ele seja distribuído. Logo, aquele lucro acumulado ele precisa ser feito um lançamento contábil exatamente. Retirando o valor ali deliberado do patrimônio líquido, lançando ali no passivo, exatamente. Seja no circulante ou no não circulante, dependendo ali de quando vai ser distribuído. Vamos colocar aqui, colocando com prazo longo, ficaria no não circulante, mas no circulante ou não circulante. E aí, nesse ponto, impacta substancialmente os índices, né? Que você fica com endividamento, aumenta ali o passivo, e na comparação do ativo com passivo, ativo circulante, aí depende do índice, liquidez corrente ou liquidez geral, vai estar afetando esses índices que comparam ativo com passivo. Se o passivo aumenta, esse índice piora. Exatamente. Né? E eu acho que, inclusive, vale o empresário bater um papo com o gerente de banco. Quando é licitação, as coisas não tem... O edital, às vezes, é o objetivo. Você tem que ter o índice X, Y, Z. Geralmente acima de 1. Exatamente. Né, Agora, quando é uma análise de crédito, existe um pouquinho de subjetividade. Então, acho que vale conversar com o gerente de como que eles vão interpretar isso no balanço. Né? Os gerentes, na verdade, eles estão indo para uma outra estratégia que nós não falamos, que é fazer o empréstimo para a empresa, para a empresa que tem a reserva de lucro, mas não tem o caixa para distribuir, usar desse saldo recebido do empréstimo, fazer a distribuição para o sócio, com a garantia que o sócio vai aplicar na pessoa física. Na pessoa física no mesmo banco. No mesmo banco. E essa aplicação da pessoa física fica como garantia do Exatamente. empréstimo. Né? Então, nessa movimentação, o índice também seria prejudicado. Mas é um produto que está sendo oferecido pelo próprio banco. Então, vale o questionamento. Poxa, mas e aí? Como que vocês vão me analisar depois que eu fizer uma operação similar a essa? Como que vocês vão analisar aí meus índices para manter minhas taxas, né? Manter minhas garantias? Ou não, vocês vão começar a pedir mais garantias para as operações de crédito que eu fizer. A taxa vai ser mais cara. Então, vale a reflexão aí para o empresário conversar aí no seu... Pois é, esses contrapontos são bacanas, né, de falar, porque assim, a vantagem final, a vantagem inicial ali é não ter a isenção do imposto de renda. Exatamente. Né, que, 10% não é de se desprezar, é significativo. Exatamente. Por outro lado, você prejudica lá os índices, né, do balanço, prejudica o fluxo de caixa da empresa, porque você está distribuindo lucro, né, prejudica uma análise econômica e financeira de um empréstimo, participar de licitação, participar de uma concorrência. Mesmo um empresário que hoje não participa ativamente de alguma licitação, de alguma concorrência, e até concorrência privada, analisa. Não é só público. Grandes empresas também fazem essa mesma análise. Né? Então, não está com esse tipo de cliente hoje, mas o empresário está sujeito amanhã de ter participar dessa concorrência e participar em trabalhar em grandes empresas ou mesmo tomar um empréstimo e vai se deparar com isso se partir para qualquer uma dessas duas linhas, né? Exato. De distribuição ou deliberação e o lançamento. Um outro aspecto que tem que ser observado também, e aí não indo nessa linha de índices e tudo mais, é que empresas em processo de sucessão, empresas, né, holdings patrimoniais, se você delibera pela distribuição, você constitui um bem ali para a pessoa física que está recebendo esse direito de receber o dividendo. E esse direito é líquido e certo. E, às vezes, num processo de sucessão, essa pessoa venha a falecer, isso vai ser inventariado para o ITCD, e hoje a gente está falando aí de 5% a 8%, mas a tendência é esse ITCD aumentar. A gente está vendo na reforma tributária aí algumas que vai virar um cartel do Estado. Hoje tem diferença de alíquota porque cada Estado quer trazer os inventários para a sua jurisdição para recolher imposto, mas hoje vai ser tudo unificado e a tendência é o ITCD aumentar. Então, você deliberar ali um ITCD sobre um valor que não foi distribuído... É um direito, né, a receber. Exatamente. Mas não foi... Então, pode onerar uma operação. Então, tem que tomar muito cuidado nesse planejamento sucessório, porque, querendo ou não,
O lucro, mesmo não deliberado, você pode ter uma gestão de fluxo de caixa ali, de segurar menos que 50 mil mês. Dependendo do sócio ali, gerenciar a questão das rendas dele até 600 mil anos, você consegue ter uma gestão disso para evitar, no decorrer das atividades da empresa, evitar essa tributação. Mas quando você faz a deliberação, nesse caso do ITCD, fica ali claro para a Receita Estadual fazer a cobrança de ITCD no processo. Esse item, esse direito, entrar dentro de um processo, né, de sucessório, ele faria parte aí do inventário, faria parte do processo e vai... onerar. É um imposto que não onera financeiramente, não mesmo tendo recebido, vai onerar financeiramente o processo. Bem falado. Tem mais alguma estratégia, por exemplo? O pessoal vem falando muito de holding, né? Eu vejo que hoje essas estratégias de holding elas precisam ser todas reanalisadas, né? Porque existem novas possibilidades ou mesmo as possibilidades que estão aí podem estar com alguma ameaça, né? Mas você vê mais alguma estratégia dessa, utilizando, por exemplo, uma holding, nesse primeiro momento? Em relação à holding, a gente sempre analisa que a legislação fala na tributação da pessoa física. Então, se existe a distribuição de lucros e dividendos de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, não existe essa tributação dos 10%, não fala-se de 600 mil reais, porque está transferindo recurso entre duas pessoas jurídicas. Então, uma estrutura societária... Exceto se essa pessoa jurídica for do exterior. Exatamente. Né? Aí é outro ponto Vamos que falar a gente vai está falar. tudo no Brasil, né? Exato. Então, o que acontece? Se a gente tem uma estrutura familiar antes da holding, que a família tem uma empresa operacional geradora de lucro e caixa, e essa família tem um perfil de investir, e até então ela faz distribuição para a pessoa física, e a pessoa física investe, seja mesmo até via outra empresa, uma holding só patrimonial, imobiliária. A pessoa física vai e aporta na outra pessoa jurídica. Né? Então, isso tende a acabar. Ou reduzir. Reduzir, exatamente. Por quê? A estratégia que a gente está vislumbrando é de uma holding controladora, no qual essa empresa recebe os recursos da empresa operacional. A holding é sócia da empresa operacional. Da operacional. E essa holding vai investir na via instrumento societário de investimento imobiliário, o que quer que seja. A holding faz o investimento. Ao invés de ser distribuído para a pessoa física, exatamente, distribui o lucro para a holding faz os investimentos. Exatamente. E, obviamente, tem que tomar os cuidados, fazer as análises, porque, por exemplo, essa estrutura não funciona para uma empresa lucrativa operacional que está no Simples Nacional, porque ela não pode ter uma sócia, pessoa jurídica no quadro societário dela. Mas até isso vai entrar na conta do melhor regime tributário para a empresa. Às vezes, alguns determinados casos, vai valer a pena a empresa sair do Simples Nacional para pagar um pouquinho a mais de imposto, às vezes no lucro presumido, mas ela vai ficar liberada para distribuir para uma holding e a holding fazer o investimento. Então, às vezes, no fim da linha lá, você economiza 10% de imposto nessas simulações. Mesmo a estratégia da própria pessoa analisar as operações internas que ela tem e separar operações. Se você tem operação de serviço, operação de comércio, então você pode separar empresas distintas, né? E você ter a empresa, às vezes, do Simples Nacional, dentro do que for permitido, e a outra empresa dentro do lucro presumido. Até porque, e aí a gente, sem querer adentrar aí na reforma tributária, né, a própria reforma tributária, imagina uma empresa do Simples Nacional, comércio, vendendo para uma outra pessoa jurídica que vai revender mercadoria. Exatamente. A quem está comprando, o crédito vai ser muito menor. Então, já talvez, imaginando uma estratégia conjunta, com a própria reforma tributária, pode ser até interessante ter duas empresas. Exatamente. Eu ouso falar que nós estamos vivendo a maior revolução tributária da história do Brasil, com reformas tributárias de vários lados, de vários aspectos, de vários tributos. Então, a análise tem que ser geral, né? Conjunta e tudo mais. Então, essa é uma das situações, né? Inclusive, impacta o planejamento atual. Só recapitulando aqui, a gente já atende bastante holding lá no escritório que já existe essa operação, mas ainda assim, por mais que eu comentei que a pessoa jurídica transferir lucros para outra pessoa jurídica
não tem a tributação, mas lá em cima, alguma pessoa física é sócia dessa holding. Então, o que a gente já está fazendo? A gente está deliberando das empresas de baixo, das operacionais, o que quer que seja, distribuindo para a holding, não vai ter tributação. Mas para gerar resultado ainda em 2025 para essa holding e ela deliberar para os sócios pessoas físicas lá para ter um resguardado ali, um fluxo de caixa que ela queira fazer para a pessoa física para não ter o pagamento do imposto de renda das altas rendas, né? Então, assim, e não tem problema nenhum, e a algum ponto da estrutura societária, a pessoa física vai ser sócia. E ela precisa receber recursos na pessoa física para ela viver. Então, inclusive, é uma coisa que a gente tem certeza, que a Receita Federal vai começar a olhar muito mais atentamente as despesas pessoais transvestidas de despesas empresariais e tudo mais. Por quê? Há-se de imaginar que o empresário, querendo dar um jeitinho, vai trazer algumas despesas pessoais para dentro da empresa. Vai voltar. Para não caracterizar como distribuição de lucro. Acontecia antes, né? Com Exatamente. Lucro real e tal. Então, a gente acha... Hoje não seria uma preocupação ali da Receita ficar analisando essa questão no lucro presumido. Exatamente. É um item que poderia usar, mas não precisaria fazer isso, porque pode distribuir o lucro isento. Agora, como tem um limite, pode voltar um pouco. Aí a lupa da Receita Federal prática, certamente estará nesses pagamentos. Uma outra observação que eu faço também, de estratégias já pensando no futuro, a gente sabe que, eventualmente, os empresários pagam uma coisa sem nota ali, um prestador de serviço eventual, um autônomo que foi lá prestar um serviço, ele faz um pagamento sem o documento fiscal hábil e, na contabilidade, tem o jeitinho lá que até então lançava isso como distribuição de lucro para o sócio, porque não tinha um documento fiscal hábil. Então, muitas das vezes, inclusive, mandava o dinheiro para o sócio como distribuição de lucro, de fato, para o sócio ir acertar com esse profissional. Esse valor que não vai ficar no bolso do sócio, sendo considerado distribuição de lucro, ele entraria na somatório da renda. Então, já é para os empresários se planejarem aí junto a seus fornecedores, seu departamento de compra, doutrinar o departamento de compra. Gente, não tem esse de, me dá um desconto de 5% para pagamento sem nota, porque às vezes está economizando 5% ali, mas vai pagar os 10% na distribuição de lucro. Então, é outro fator que tem que ficar muito atento de agora a contabilidade, eu acho que vai ser até valorizada de ser uma contabilidade completa, com a despesa completa da empresa, porque a tendência é, de fato, só destinar lucro, que é lucro da operação empresarial. Não, legal. E tem uma polêmica, né, que está em discussão. Eu já tenho meu racional aqui, que acredito também que você já tem o seu, mas na lei do Simples Nacional, né, a Lei 123 de 2006, tem um artigo lá que fala que o lucro, né, essa distribuição de lucro da pequena da ME e EPP, ela é isenta. Né? E aí, coincidentemente, ocorreu uma solução de consulta 244, né, falando... No mesmo dia? No mesmo próximo, foi no mesmo dia da publicação, um dia antes, né? No mesmo dia, um dia antes, não sei. Teve essa publicação, e aí o pessoal achou que já era uma resposta em relação a isso. Né? Então, entendendo que mesmo as empresas do Simples Nacional que fizerem a distribuição de lucro também se enquadram nessa regra nisso tudo que a gente falou aqui, correto? Eu entendo que sim, porque, como eu disse anteriormente, as regras da 15.270 se aplicam para a pessoa física. O contribuinte deste imposto de renda é a pessoa física. Então, por mais que a empresa do Simples Nacional não vai fazer a retenção e tudo mais, no final das contas, na renda anual dele, essa distribuição vai compor lá a renda para se apurar se a partir de R$600 mil ele está sujeito à tributação anual. Ainda assim, eu acho, e isso vai ser respondido só através de solução de consulta. Não é a mera interpretação da legislação, não. Ainda assim, eu acho que vai... Tá complexo esse assunto. Isso, né? Mas eu acho que vai recair, sim, a retenção desses 10%. Eles vão, no mínimo, remendar isso. Mas, como eu falei, dadas as regras do jogo e o princípio da prudência, que eu acho que os contadores gostam, diferentemente, às vezes, de alguns advogados, dado o princípio da prudência, eu acho que devemos... estou orientando a deliberar esses lucros para todos os meus clientes Simples Nacional também,
para garantir aí a isenção dos 10%, seja da retenção ou seja da composição da base de cálculo de R$600 mil. Então, a gente está tomando essa medida de precaução e fazendo a deliberação tal como uma empresa de lucro real e uma empresa de lucro presumido. Então, assim, para a gente caminhando aqui já para os finalmente, né? Mas em termos de ações, então, resumindo tudo que a gente falou, em termos de ações objetivas agora, porque é importante lembrar o seguinte, que 70... eu vou colocar um dado aqui que não tem nada a ver com isso, mas existe uma grande quantidade de empresas que são micro e pequenos negócios ali, muitos enquadrados no Simples Nacional, mesmo até um pequeno negócio no próprio lucro presumido ou lucro real, não importa, mas vários pequenos negócios que a distribuição de lucro para o sócio já fica abaixo dos 50, né, normalmente, que o caixa já está ali apertado, já está curto, que a própria distribuição de lucro já acontece periodicamente, nem tem um volume ali muito grande de lucro acumulado, mas aí vem essa onda de informações, né, e a pessoa fica ali, não, também tem que fazer a ata e tal. Essa discussão aqui, ela serve para todo mundo? Todos os empresários precisam se preocupar com isso, independente do valor, ou não? Esses micro e pequenos que não têm essa condição necessária, pode ficar tranquilo que não vai precisar fazer nada nesse primeiro momento para a sua empresa. Eu entendo que a pessoa física ali, o empreendedor, o empresário, que sabe que dificilmente baterá 600 mil de renda anual, ele não tem que se preocupar tanto, do jeito que a lei está escrita agora, se não tiver mudanças. Agora, se tiver condição de deliberar, faça. Né? Precaução, né? Isso, vai ter a taxa da junta ali. O honorário do contábil. Exatamente. Que, então, se tiver condição... Porque, assim, cá entre nós, a gente não pode deixar nada para o governo, porque cada um sabe o que suou para gerar aquele lucro ali. Exatamente. Então, se de forma lícita, obviamente, né, dentro da regra do jogo, a gente conseguir diminuir ou zerar essa tributação, que faça. Né? Mas, por questão de priorização até no escritório de contabilidade, a gente está indo dos clientes que a gente sabe que vão ultrapassar os valores e tudo mais, começando por eles. Mas já sinalizamos, através de comunicados, os clientes pequenos, até para gerar um conforto. Porque é tanta informação, a gente, eu vi no TikTok isso, não sei o quê. Então, a gente já distribuiu comunicados para todos os clientes, mostrando que a gente está a par, atento a tudo. A gente tem muito cliente lá, o PJ, que o cara recebe e já distribui. A gente sabe que ele está limpando o caixa, a reserva de lucro dele. A gente sabe que não vai ter deliberação, ele nem tem reserva de lucro. A gente tem cliente muitas vezes o valor já é abaixo disso, a reserva de lucro já é zero. Exatamente. Então, a gente já vai posicionando e comunicando e conduzindo a narrativa para ninguém entrar em desespero, em fake news e tudo mais. Esse é o nosso papel como contador. E o empresário aí, né, que está nos ouvindo, até mesmo a pessoa física, se tiver alguma dúvida, né, em relação a isso, e quiser procurar alguém, né, algum profissional, para discutir sobre esse assunto, quem que o empresário procura? Tem que ser o contador, Procura o contador. E os nossos contatos estão na descrição do vídeo, né, tanto os contatos da Hoffman Contabilidade, quanto o da Vale Consultores, né, estão na descrição do vídeo. Aproveitando, né, deixe aí o seu like no vídeo, né, deixe um joinha, siga o canal para receber aí sempre que a gente soltar um novo conteúdo, né, aqui no canal Mestre dos Lucros. E se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, poste aqui nos comentários, né, a dúvida que eu, o Guilherme, a gente entra para responder. E, dependendo do comentário, pode surgir até um novo vídeo, né? Um novo episódio sobre esse assunto. E, obviamente, precisando discutir sobre esse assunto, o caminho natural disso é você discutir com o seu contador. Não é isso? Exatamente. Estamos disponibilizando um e-book. Fizemos isso por conta da nossa participação aqui. Então, quem quiser... tem interesse em receber um e-book, uma consultoriazinha ali mesmo, tudo mais.
está disponível, né? Só comentar lá no vídeo ou no próprio Instagram, lá no @valeconsultores. Comenta lá renda, que a gente manda o e-book para vocês, foi muito bem feito, que explica todos os percalços aí que o empresário tem que tomar conta. E estamos à disposição aí, é um prazer enorme estar batendo papo sobre questões tributárias, sobre questões econômicas também, que eu acho que é muito importante a gente ser o braço direito, a extensão do negócio dos nossos clientes mesmo. Eles merecem, eles precisam. Isso aí. E como mensagem final, para a gente encerrar o podcast, qual mensagem final você gostaria de deixar aí para os nossos telespectadores? Bom, então primeiramente, muito obrigado aí, né, pelo tempo, pela audiência. É muito importante, de fato, se está acompanhado de um profissional contábil qualificado, que isso muda a regra do jogo, aí, a sobrevivência do seu negócio. Então, como mensagem aí, fique atento nos seus números contábeis, as peças contábeis, balanço, balancete, DRE, é muito importante. Dê valor a isso, dê valor ao seu contador que preza por ter esses números na ponta do lápis, porque é um diferencial de você ser tributado em 10% ou não nessa reforma da renda. Como eu disse, a gente está disponibilizando um e-book aí, só falar nos comentários, ou lá nas nossas redes sociais Vale Consultores, ou no meu Instagram pessoal também. Vai estar seu Instagram vai estar no... Só comentar lá um Reels mais recente, tiver lá, renda, que a gente manda o e-book aí para nosso ouvinte. Bacana. Obrigado. Foi... Valeu aí Obrigado por estar aqui, né, fazendo esse debate aqui muito importante nesse momento. E estamos finalizando mais esse episódio. Nos vemos no próximo episódio do podcast Mestre dos Lucros.